Fala galera, beleza? Hoje para mais um videozinho um pouquinho mais longo, que esses dias eu postei uma imagem parecida com essa daqui e algumas pessoas ficaram na dúvida sobre o que significava isso. Hoje eu vim para explicar um pouco disso, que é um dos mecanismos intermediários de controle da pressão arterial. E eu queria discutir também qual a relação da gordura central, da gordura abdominal, com esse sistema e com os prejuízos para a saúde. Vamos lá! Nosso corpo, ele trabalha com o controle da pressão arterial de forma muito inteligente. Ou seja, ao perceber algumas alterações na pressão, ele começa a gerar estímulos de forma rápida, de forma lenta e de forma intermediária. Um desses é o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que é o que eu vou falar aqui um pouco sobre ele. E depois vou relacionar ele. O que acontece nesse sistema? Quando a gente tem uma queda da pressão arterial, do nível normal de pressão arterial, acontece o quê? Se o aumento é prejudicial, a diminuição exacerbada também é prejudicial. Por quê? Você reduz o volume sanguíneo para os tecidos. Como assim? Diminuir a pressão arterial, diminuir o débito cardíaco ou resistência vascular periférica. Diminuir o suprimento de sangue, se você diminui o débito cardíaco, que é o tanto de sangue que você manda por minuto, que o coração seu manda por minuto. Se diminuiu o volume sanguíneo, os tecidos começam a ser prejudicados. Um deles que percebe isso e tenta combater isso é os rins. Por quê? Diminuiu a pressão arterial, o que os rins falam? Pressão caiu, vou secretar uma proteína que chama renina. A renina, ela vai pegar aqui uma outra proteína, o angiotensinogênio. O angiotensinogênio que é produzido no fígado e converter ele em angiotensina 1. Angiotensina 1. O que essa angiotensina 1 faz? Até então, pouca coisa. Ela vai cair na sua corrente sanguínea, vai passar pelos tecidos, até chegar aqui, no pulmão. Dentro dos vasos sanguíneos do pulmão, no endotélio de alguns vasos do pulmão, tem uma enzima muito importante, que é a ECA. Enzima conversora de angiotensina, ECA. O que a ECA faz? A ECA converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. Agora sim, agora a gente fala em angiotensina 2. O que a angiotensina 2 vai fazer? Algumas coisas, perceba. A angiotensina 2, ela vai, primeiro, na corrente sanguínea e causar vasoconstrição, diminuição do calibre do vaso. O que isso vai repercutir? Se você diminui o calibre do vaso, você aumenta a pressão. O que vai repercutir? Resistência vascular periférica, que é a resistência, a dificuldade que o sangue tem de passar por determinado vaso. Se o vaso é menor, é como se fosse uma mangueira. Se aperta, ela vai com mais pressão. Então, fazendo mais vasoconstrição, diminuindo o calibre do vaso, você tem um aumento da pressão arterial. Além disso, ela vai nos rins e fala: rins, reabsorve mais sódio e água. Absorve mais sódio e água, não perca esses dois, que aí você aumenta o volume plasmático, o volume de sangue, aumentando assim o débito cardíaco, aumentando o volume de plasma circulante e aumentando a pressão arterial. Além disso, ele vai no córtex adrenal, que é nesse chapeuzinho aqui dos rins, que tem um chapeuzinho, as adrenais, e pede para liberar mais um. E o córtex adrenal vai liberar a aldosterona. A aldosterona vai fazer o quê? Aquele mesmo papel de ir nos rins e falar: reabsorve mais sódio e água, para aumentar assim o volume sanguíneo, para aumentar a pressão arterial de volta. Mas esse sistema ele é muito tranquilo, ele vai só aumentar a pressão. O que tem a ver com gordura, com obesidade? Na obesidade central, na gordura abdominal aumentada, você tem a secreção natural de angiotensina 2. Aí que está o fumo.
Se você tem um aumento da angiotensina 2, você tem essas reações aqui. Muitas vezes sem precisar, sem a pressão estar baixa. Aí o que vai acontecer? Sobe a pressão. Então, quando você tem gordura abdominal em excesso, quando você é obeso, quando você é inflamado, você tem a liberação de adipocitocinas inflamatórias, além disso tudo. Se você é diabético, pior ainda, você pode ter formação de placas de ateroma nos vasos sanguíneos. Por quê? Porque o diabetes ele tem algumas repercussões endoteliais. Aumenta o estresse oxidativo, aumenta a viscosidade do sangue, aumenta produtos avançados da glicação, aumenta a disfunção endotelial, o que causa placas de ateromas, que são aquelas placas no endotélio que atrapalham o fluxo sanguíneo, restringem o fluxo sanguíneo. Aí entra naquela história da mangueira. Restringe o fluxo sanguíneo, ajuda a aumentar a pressão arterial. Além disso, você pode ter essas placas aqui, ó, nos rins, restringindo o aporte de oxigênio e de nutrientes para os rins. O que ele vai entender? Pressão caiu, mas na verdade não caiu. Na verdade o que aconteceu foi isso aqui, ó. Aí vai lá e vai secretar mais renina, vai converter a angiotensinogênio em angiotensina 1, vai lá no pulmão, pro ECA converter em angiotensina 2 e vai aumentar a pressão arterial. Essas são algumas repercussões da obesidade e do diabetes, contribuindo para aumentar a pressão arterial. Então, essa foi a explicação, foi até mais rápida do que eu imaginava, mas espero ter esclarecido. Qualquer dúvida você pode deixar aqui, que eu vou responder no próximo vídeo. Deixa o like e compartilhe.